Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. A disparidade entre ricos e pobres volta a ganhar destaque nesta terça-feira. Um relatório divulgado hoje pelo Unicef, o Programa da Organização das Nações Unidas para a Infância, revela que enquanto no Japão, a cada 1000 bebês, um morre nos primeiros 28 dias de vida, no Paquistão o número chega a uma morte em cada 22 nascimentos. Os problemas estão relacionados às más condições de higiene das mães e o difícil acesso à saúde e à alimentação. Os piores dados continuam na África subsaariana e o pior é que pouco ou quase nada tem sido feito para reverter esse cenário. E veja o que é notícia no mundo nesta terça-feira. Integrantes de ONG de ajuda humanitária são acusados de exploração e abuso sexual. Alerta na Nova Zelândia. Tempestade tropical causa inundações em diferentes regiões do país. Enquanto isso, japoneses se preparam para evitar tragédias climáticas. Na Colômbia, filhote de macaco prego é adotado por uma cadela. E de quem é a mecha de cabelo que tem surpreendido pesquisadores americanos? Assuntos que você vê agora no Mundo Meio-Dia. O ex-diretor de uma das maiores organizações de ajuda humanitária do mundo admitiu ter pago para manter relações sexuais durante missão no Haiti. Outros funcionários da ONG também foram acusados de abuso e exploração sexual. A reportagem é do correspondente na Europa, André Tal. O relatório divulgado nesta segunda-feira traz detalhes do escândalo. Em 2011, funcionários da Oxfam no Haiti fizeram festas com prostitutas em meio ao trabalho de apoio às vítimas do terremoto no país. 7 integrantes foram afastados, mas a ONG inglesa, que atua em 90 países, é acusada de tentar encobrir o caso. A Oxfam publicou a investigação interna da época e revelou que o diretor da missão no Haiti, Roland van Houwermeiren, admitiu ter pago por sexo em encontros que aconteceram na casa da organização. Na investigação, os acusados foram ainda denunciados por exploração sexual e abuso. 3 funcionários que teriam participado das festas chegaram a ameaçar fisicamente uma das testemunhas. A premier britânica Theresa May disse que a denúncia é horrível e agora a ONG corre o risco de perder o financiamento do governo do Reino Unido e de países europeus. Agora as autoridades vão realizar uma auditoria em todas as ONGs que atuam no país. Depois de 2 dias, equipes de resgate encontraram os destroços do avião que caiu com 65 pessoas a bordo no Irã. Essas imagens divulgadas pela TV estatal do país mostram o local da montanha onde os restos da aeronave estariam. Um drone militar teria localizado e enviado as coordenadas do local. O resgate dos corpos ainda deve demorar, já que o solo da região dificulta o pouso dos helicópteros. As informações divulgadas pela agência Reuters são de um porta-voz militar do país. E 17 pessoas morreram soterradas em uma montanha de lixo em Moçambique, na África. Autoridades disseram que uma pilha de lixo de 15 metros de altura desabou devido às fortes chuvas que atingem a região. 7 casas foram soterradas. O desabamento aconteceu em um bairro pobre, onde as casas foram construídas de forma ilegal e os moradores já haviam sido alertados sobre os riscos. A busca por outras possíveis vítimas continua. Cerca de 100 pessoas morreram em bombardeios do governo na Síria. Entre as vítimas estão 20 crianças. Esse é o assunto que abre o nosso giro de notícias pelo mundo. Os ataques aéreos à Ghouta Oriental, próximo à capital Damasco, também feriram mais de 400 pessoas. Nestas imagens, mulheres e crianças são retiradas de prédios destruídos. A região é um reduto de rebeldes opositores ao regime do ditador do país, Bashar al-Assad. A guerra na Síria completa 7 anos em 2018 e já matou mais de 500 mil de pessoas. O governo de Israel testou um novo sistema capaz de interceptar mísseis no espaço.
Foguetes disparados do Líbano e Síria podem ser abatidos, além de mísseis de longo alcance lançados pelo Irã. O teste foi acompanhado pela Agência de Defesa dos Estados Unidos. Nicholas Cruz, o atirador que deixou 17 mortos em uma escola na Flórida, compareceu mais uma vez ao tribunal. Um documento revelou que ele recebia tratamento psiquiátrico e tomava remédios controlados. Segundo a mãe adotiva, que morreu há 3 meses, ele sofria de depressão, déficit de atenção e autismo. Na capital, Washington, estudantes se deitaram no chão para representar os jovens mortos no massacre. E esses protestos contra o porte de armas é destaque na mídia estrangeira. A notícia está na versão América do jornal El País e fala sobre estudantes que sobreviveram ao ataque em uma escola na Flórida na última semana. Eles que organizaram um protesto para pressionar a classe política a proibir a venda de armas. Nas redes sociais, os jovens divulgam mensagens do tipo "serei o próximo" e abordam a facilidade na compra das armas. Já o The Jerusalem Post destaca que o conselheiro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é suspeito de ter oferecido o cargo de procurador-geral em 2015 em troca de um favor para encobrir as investigações contra Sara Netanyahu. A esposa do primeiro-ministro estava sob investigação policial por fraude e gastos excessivos com dinheiro público. Benjamin Netanyahu negou as acusações. E para encerrar as nossas manchetes de hoje, vamos para a editoria de internacional do portal R7. A criação de renas está ameaçada na terra do Papai Noel. A Lapônia, região conhecida como a terra do Bom Velhinho, está enfrentando sérios problemas com o aumento da temperatura. Cerca de 10 mil habitantes da região dependem da criação de renas para sobreviver e os animais estão encontrando dificuldades para se alimentar. Pelo jeito, então, Papai Noel vai precisar de um novo meio de transporte para os próximos anos. Pelo menos 3 cidades estão em alerta na Nova Zelândia por causa de uma tempestade tropical que já causa transtornos em algumas regiões do país. E a previsão é de que os ventos cheguem a 150 km por hora. Dezenas de escolas ficaram fechadas e voos foram cancelados. Muitas pessoas passaram o dia se preparando para evitar estragos e as autoridades alertam para a possibilidade de grandes inundações. A tempestade era um ciclone que destruiu a ilha de Tonga, no Oceano Pacífico, na semana passada. E por outro lado, agora você vai ver como um país de primeiro mundo se prepara para tragédias climáticas como as enchentes, por exemplo. Os japoneses dão exemplo de que a prevenção é sempre o melhor caminho. Hoje o país evita cerca de 90% das inundações, como nós vamos ver agora na reportagem da correspondente Cíntia Godoy. Este é o maior sistema subterrâneo de prevenção a enchentes do mundo. Uma mega estrutura construída a dezenas de metros embaixo da terra para proteger o que está na superfície. Em um dos países mais vulneráveis a fenômenos naturais, prevenir é essencial. São mais de 6 quilômetros de túneis ligados a silos e reservatórios. Turbinas potentes ajudam a drenar a água. Toda a estrutura passa sob parte da capital Tóquio e da cidade vizinha de Saitama. Dá até um pouco de vertigem olhar para baixo, porque realmente é muito alto. São 70 metros de altura. E pelo menos 7 vezes por ano, o volume de água aumenta muito. E aí é preciso escoar o excesso por meio daquele túnel ali. Essa passagem ainda se conecta a um reservatório impressionante. Uma espécie de galeria com pilares enormes. Só o reservatório tem 18 metros de altura e 78 de largura. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,60 m e por isso estou tão pequena. Com a quantidade de água que pode ser coletada em todo o sistema, daria para preencher um prédio gigante de 60 andares. É claro que para desenvolver uma estrutura dessa, foram necessários tempo e dinheiro. A construção demorou 14 anos e custou mais de 7 bilhões de reais. Um investimento que valeu a pena, explica o diretor do local.
Desde que começou a funcionar em 2006, o sistema ajudou a reduzir em mais de 90% as inundações na região. Só que com as mudanças climáticas, a situação começou a preocupar as autoridades. Nos últimos 5 anos, o reservatório foi colocado no limite diversas vezes. Será praticamente impossível construir uma outra estrutura como essa. É preciso lembrar que prevenção não se faz apenas com concreto, mas também educando a população, diz. Japoneses mais uma vez saindo à frente, né? E um sítio arqueológico subaquático, considerado um dos mais importantes do mundo, está ameaçado pela poluição. Alguns dos restos mortais mais antigos do continente americano foram encontrados nesse sistema de cavernas localizado no México. Eles têm mais de 12 mil anos. O local ainda abriga fósseis de animais extintos há milhares de anos e pode revelar muito sobre a civilização maia. Mas os arqueólogos afirmam que a acidez da água causada pelo lixo já danificou alguns fósseis. A preservação de outro sítio arqueológico subaquático importante no Egito também está ameaçada pela poluição. E no próximo bloco você vai descobrir de quem é a mecha de cabelo que tem surpreendido pesquisadores americanos. E na Colômbia, o macaco prego que foi adotado por uma cadela. O Mundo ao Meio-Dia volta em instantes. Até já! Estamos de volta com uma cena curiosa. Na Colômbia, uma cadela adotou um macaco prego. Segundo a polícia, o macaco foi retirado da natureza com apenas uma semana de vida e passou a viver com o cão. Os moradores da cidade chamaram as autoridades porque o macaco fica agressivo quando as pessoas se aproximam dos dois. A polícia ambiental capturou os animais e tentou mandar o macaco de volta para a natureza. Mas especialistas avaliaram que eles devem permanecer juntos, já que o macaco não sabe viver num ambiente selvagem. Cena de fato muito bonitinha, né? E vamos ver a movimentação pelo mundo nessa terça-feira. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam e a nossa viagem hoje começa indo lá para o Oriente Médio. Você vê já imagens de Amman, capital da Jordânia, uma bela cidade com construções históricas e que atrai muitos turistas ao longo do ano. O tempo está meio fechado, como a gente consegue observar aí, faz frio por lá. Nesse momento a temperatura é de 15 graus e já é finalzinho de tarde. Agora são 5 horas e 17 minutos. E agora nós vamos para a República Tcheca. Você vê imagens da capital Praga, conhecida como a cidade das 100 cúpulas, um dos mais belos e antigos centros urbanos da Europa. Muitos turistas enfrentam o frio de Praga, nesse momento faz 2 graus e agora já também meio da tarde, são 4h17. E para finalizar, vamos para uma das avenidas mais famosas do mundo, a Times Square. Como sempre, muitos carros circulando pelas ruas, a gente consegue ver até alguns pedestres ali. Agora são 10 horas e 18 minutos e ainda faz frio nos Estados Unidos. Nesse momento, a temperatura é de apenas 9 graus. Muito bem. E ainda nos Estados Unidos, uma descoberta está surpreendendo tanto pesquisadores quanto os próprios americanos. Entenda o motivo na reportagem da Tina Roma. Uma descoberta de cair o queixo. Ou seria o cabelo? This is George Washington's hair. Uma mecha de cabelo de George Washington. Esse homem aí estampado nas notas de $1. O primeiro presidente dos Estados Unidos. A incrível descoberta foi feita em uma biblioteca de uma pequena faculdade de Nova York. A responsável pelos arquivos e coleções da faculdade mostra o livro que revelou um segredo guardado por tanto tempo. Uma espécie de calendário de 1793 sobre colônias americanas. É como encontrar uma agulha em um palheiro, diz ela. A descoberta foi feita durante uma revisão do inventário da biblioteca. O livro pertenceu a Alexander Hamilton, tenente-coronel durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos e nomeado pelo presidente George Washington secretário do Tesouro.
Este aluno da faculdade disse que é um pedaço da história. Já esta outra não acredita. Esta aí se surpreende com a descoberta. Pretty amazing. Pretty amazing. E logo certamente a gente vai estar trazendo aqui a notícia de que essa mecha de cabelo vai a leilão. Vale agora a gente tentar descobrir quanto vale essa mecha de cabelo, né? E antes de terminar essa edição, a gente mostra para você um raro fenômeno atmosférico que atraiu moradores e turistas na China. Um sol triplo foi visto no céu durante 2 horas. Na verdade, é um fenômeno natural conhecido como parélio. Ele aparece quando nuvens que possuem cristais de gelo refletem os raios solares. E por isso, esses 2 pontos luminosos cercam um verdadeiro sol. O parélio só acontece com pressão atmosférica estável e umidade do ar adequada, por isso é bastante raro. E a gente vai ficando por aqui. Para rever essa e outras edições do Mundo ao Meio-Dia, acesse o nosso site, r7.com/recordnews. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Record News, informação para você crescer.